mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos todos dizer juntos? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus falava das coisas que nós neste mundo precisamos, mas que nós não devemos estar tão preocupados com elas, porque se nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, estas coisas nos serão também acrescentadas pelo nosso Pai Celestial. Vários textos dos evangelhos nos falam do reino de Deus, não só como uma realidade a ser buscada enquanto vivemos neste mundo, mas também apresentado como o reino dos céus, o reino a que, do mesmo modo, pertencemos quando aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Portanto, o reino de Deus aqui na terra e o reino de Deus no céu, nós, como crentes em Jesus Cristo, vamos usufruir a bênção de pertencer a este reino, de sermos dele cidadãos. Quando nesta vida buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, é porque em tudo devemos dar prioridade em nosso viver ao que agrada a Deus. Por esta razão, precisamos ter uma vida ilibada que mostre a nossa luz diante dos homens, uma vida santificada, uma vida de oração em que tudo que fizermos seja para a glorificação de Deus, através do nosso testemunho de uma vida cristã verdadeira, na qual a nossa fé seja uma fé não fingida. Precisamos viver com o amor de Cristo em nós, expresso pelo amor fraternal, e o nosso amor pelas almas perdidas, para ganhá-las para o reino de Deus. Nós já ouvimos aqui na escola dominical sobre a necessidade de termos a luz de Cristo na nossa vida e, consequentemente, quando nós temos esta luz, nós vamos ter que fazer com que esta luz resplandeça diante dos homens. E ela vai resplandecer através do nosso testemunho, da nossa vida, da maneira de ser, do nosso comportamento, da nossa linguagem, do nosso relacionamento com todas as pessoas, porque é assim que se vai manifestar exatamente a nossa condição de participantes do reino de Deus. Na exemplar oração do Pai Nosso, Jesus faz referência ao reino de Deus, dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de quem nós devemos fazer? A nossa própria vontade? De quem nós devemos fazer a vontade? A vontade de Deus. Deus tem alguma vontade em relação à minha pessoa? A pessoa de qualquer um de nós aqui? Certamente que tem. E então, nós devemos ser pessoas que possam, com a nossa vida, agradar a Deus fazendo a sua vontade. Em primeiro lugar, sabendo que Ele depois nos vai dar aquelas coisas que nós precisamos ter também para a nossa vida, em particular o conforto, o consolo, as situações, o alimento, tudo isto, o vestido, tudo Ele vai proporcionar de alguma maneira para que nós não tenhamos falta. Quando nos referimos ao reino dos céus,
devemos ouvir as palavras de Jesus, que assim o identificou através de diversas parábolas. Jesus fazia as suas mensagens utilizando parábolas. E essas parábolas, então, traziam exatamente a ilustração, o ensino daquilo que Jesus queria dizer para os seus discípulos. Nós vamos observar que nelas Jesus ilustrou o reino dos céus através de comparações com aquilo que expressasse experiências da vida cotidiana, de modo a informar o que é o reino dos céus para os seus discípulos. Leiamos o que está em Mateus, capítulo 13, versos 24 a 30, em que narra a parábola do trigo e do joio. Nesta parábola, Jesus declara que o reino dos céus é semelhante à boa semente. A semente do trigo era a boa semente, que não pode ser confundida com o joio, que foi semeado pelo inimigo de Deus. E por esta razão, os seus discípulos deviam queimar o joio e ajuntar o trigo no celeiro do Senhor. Jesus mesmo, a pedido dos seus discípulos, explicou o que significava esta parábola, porque os discípulos ouviram e não tinham alcançado todo o sentido daquele ensinamento de Jesus. Então, em particular, perguntaram a Jesus o que é que significava aquela parábola. Então Jesus disse o que significava, dizendo: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo, não é? Ele semeia a boa semente, a palavra de Deus, a mensagem da salvação, a mensagem da vida eterna. E ele veio para realizar esse programa de Deus em relação a nós. Ele disse: o campo é o mundo, é o lugar onde se deve semear a palavra de Deus. A boa semente são os filhos do reino. Aqui todos os que estão presentes, crentes em Jesus Cristo, neste caso desta parábola, são identificados como a boa semente. Você precisa saber que você é uma boa semente, porque o joio, este não era bom, não é? E os filhos do maligno que a semeou, e concluiu o seu ensino afirmando que a ceifa é o fim do mundo. E então os justos resplandecerão como o sol no reino de meu Pai, disse Jesus. Para complementar, ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus estava dizendo com isto? Está em Mateus 13, 36 a 43, esse texto. Você tem ouvidos? Então você deve ouvir a palavra de Deus e não fechar os seus ouvidos. E fechar os ouvidos é resultante de fechar o coração, de endurecer o coração para não querer a palavra de Deus atuando no seu viver, na sua experiência de vida cristã. Após a parábola do trigo e do joio, Jesus contou a parábola do grão de mostarda. Aí no boletim saiu uma palavrinha, faltando um pedaço. E do fermento, nos quais declarou: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que sendo uma pequena semente, mas quando lançada na terra, brota e se torna uma grande árvore. E em seguida, da mesma maneira, Jesus disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que tendo sido posto em 3 medidas de farinha, cumprirá a sua missão, até que tudo esteja levedado. Confere Mateus 13, versos 31 a 35. 2 parábolas. A parábola que ele deu do grão de mostarda
e a parábola que ele fez a seguir do fermento. Então, estas duas parábolas estão ilustrando o significado da pregação do Evangelho para que todas as pessoas possam se tornar salvas por Cristo Jesus, porque nós devemos ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Então, até que tudo seja levedado, isto é, que a presença desse chamado fermento que foi colocado lá, ele possa produzir o seu resultado e então não deixar de ter a sua influência sobre todos. Outra parábola Jesus apresentou, a do tesouro escondido, da pérola e da rede, na qual Jesus disse que o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido, que a semente que é semelhante às boas pérolas que o negociante busca, e mais, que o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada no mar, e que os pescadores, ao retirá-la para a praia, recolhem os peixes bons e os ruins, porém, lançam fora. Está em Mateus, capítulo 13, versos 44 a 58. Nós vimos aqui também a pesca maravilhosa, que foi citada no final da escola dominical, não é isto? Aqueles que estão servindo a Deus, são pescadores de homens, então eles vão lançar a rede, vão pregar a palavra de Deus, vão anunciar a mensagem da salvação, e aqueles que aceitarem serão os peixes bons, e os que rejeitarem serão aqueles peixes ruins. E o que é que se faz com peixe bom e o que é que se faz com peixe ruim? O mesmo que se faz com o trigo e com o joio, não é? A semente boa, o peixe bom a gente guarda, e o peixe ruim a gente joga fora, porque não tem nenhum valor para ser aproveitado. Estas mesmas parábolas foram registradas nos evangelhos de Marcos, de Lucas, além de Mateus, e foram ditas para que possamos conhecer o reino de Deus, que devemos buscar em primeiro lugar, e também para que possamos agir corretamente, fazendo o que agrada a Deus, e possamos usufruir as bênçãos do reino do Senhor e da sua justiça em nossa vida. A continuação aqui ficou com algumas palavrinhas que, pelo menos nesta cópia que eu tenho, não ficaram muito claras a xerox. Mas a mensagem do Evangelho está aí, gravada, bem esclarecida sobre o que é o reino de Deus e como nós devemos viver no reino de Deus, agradando a Deus, fazendo aquilo que é da vontade de Deus, porque este é o programa de Deus para cada um de nós. O reino de Deus é recomendação de Jesus Cristo que busquemos o reino do Senhor, mostrando assim a todos nossa luz, pois que tudo nos dá o bom pastor. Ser do reino de Deus é bênção grande. O nosso Pai Celestial nos ama, razão pela qual tudo nos dará. Eis o que o Mestre também a nós proclama. Guardemos lá no céu nosso tesouro. Aqui na terra, a traça e a ferrugem, a salvação é mais que prata e ouro. Em nossa vida vamos dar louvor, porque Jesus pagou nossos pecados, nos conduzindo ao reino do Senhor. Que Deus nos abençoe.